A norma ISO 9001 na versão 2016 está chegando, mas calma lá, não é motivo de desespero, porque ela se trata mais de uma atualização ao mundo moderno do que uma revolução normativa. Então, para entender cada conceito-chave dessa mudança, vem comigo para a aula de hoje. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal do 3ens, lugar onde nós nos encontramos para compartilhar de conteúdo sobre gestão, administração, gestão da qualidade como um todo. Eu sou o Tom Trindade, é uma alegria ter você aqui conosco, trilhando sempre uma jornada de melhoria, de conhecimento e de crescimento. E hoje falarmos um pouco sobre essa revisão que está aí tirando a paz de muita gente da ISO 9001, que ano que vem entrará com uma nova versão para aplicação aqui nos nossos processos. Então, vamos entender nessa aula de hoje o que muda, o que não muda e como se preparar para que isso venha de fato trazer ganhos aos nossos processos. Se você está chegando agora, é importante se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque semanalmente tem um conteúdo novo aqui para te atualizar e te ajudar a crescer aí na administração e na gestão da qualidade. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é: não se desespere, fique tranquilo, principalmente você que já tem o sistema da ISO 9001 na versão 2015 implementado no seu processo. A norma não vem com nenhuma cláusula revolucionária, ela não vem com nada que possa dificultar o nosso processo no dia a dia, mas ela vem se atualizar com o mundo moderno, o mundo da tecnologia, o mundo da inteligência artificial, o mundo que precisa cada vez mais lidar com a ética e com as questões climáticas. Então, as cláusulas, as revisões, as questões novas que serão abordadas nessa norma, ela vem mais para se encaixar a esse contexto que nós já estamos inseridos, do que inventar algo, porque a norma entende que essa estrutura já está muito bem montada. Então, nós vamos entender aqui um pouquinho, passo a passo, em cada requisito, o que isso vai mudar e como isso vai impactar o seu sistema de gestão da qualidade. Mas eu te reforço, você não precisa mudar o seu sistema de gestão, porque a parte estratégica, a estrutura de alto nível, que é o anexo SL, ele não muda. Ele apenas reforça as questões que precisam ser bem trabalhadas, cuidadas, para que a empresa, então, esteja sempre agindo com a visão de risco, que é aí a espinha dorsal da norma. Tá, Tom, mas o que de fato não vai mudar na norma? Vamos lá. A questão estrutural da norma, dos seus capítulos ali da seção 4 a 10, ela continua da mesma forma, com contexto, liderança, planejamento, não conformidades, melhoria. Ela continua da mesma forma, isso não muda, ou seja, então não terá um requisito novo, uma seção nova dentro da norma. Ela continua com a mesma diretriz, com o mesmo esqueleto que ela já tem na versão 2015. Também não muda a questão da abordagem de risco, pensamento voltado para risco. O que a norma vai trazer, nós vamos falar um pouquinho mais disso, é um melhor detalhamento de como trabalhar riscos e oportunidades, até separando um pouquinho esse tema, mas não misturando, como muitas pessoas têm dificuldade ainda de atribuir riscos e oportunidades para o processo. E também a questão do foco no cliente. A norma não muda isso, até porque isto é o principal objetivo da norma, a satisfação do cliente sempre em alto nível. Então isso não muda, e a norma, essa atualização que ela traz é sempre visando, então, como estruturar melhor e alcançar da melhor forma essa satisfação plena do cliente com o teu produto, com o teu serviço. Mas também não é que a norma não terá mudanças significativas. Sim, terão, mas elas não são estruturais, e isso é o mais importante, diferente de quando revisou da versão 2008 para a versão 2015, quando embutiu, né, a mentalidade de risco, e isso trouxe, de fato, mudanças estruturais na norma. Agora não, ela mantém o seu contexto, ela mantém a sua espinha dorsal e ela aprimora, né, o conteúdo, a interpretação, para que possamos aplicar da melhor forma possível. Então vamos falar agora dos 4 tópicos principais que serão alvos de mudança, de adequação dentro da norma ISO 9001. Presta atenção que eles são muito importantes. Afinal, o que muda de fato da norma está voltado à sustentabilidade, à ética e à liderança, e também às questões das tecnologias, as inteligências artificiais principalmente. Então vamos lá, o primeiro ponto de impacto está voltado lá ao requisito 5, quando se fala da cultura da qualidade e o comportamento ético. Então a norma quer trazer essa linguagem e fazer com que a alta direção não só promova a questão da cultura, não só promova a questão da ética, mas ela comprove que a cultura da qualidade e a ética empresarial, ela é disseminada e entendida pela organização.
mais ou menos como já é feito com a política da qualidade. Então, a norma trará dentro do seu contexto, e aí mexe lá com a seção 7, a questão de comprovar, principalmente por treinamentos, por exemplo, que a organização aplica treinamentos adequando todo o contexto da organização, desde o menor nível fabril até o topo da cadeia, onde a alta direção se encontra. Então, todos devem entender essa questão da ética, todos devem entender essa questão da cultura da qualidade, como ela se aplica, como ela é determinada e como ela é tratada dentro dos processos da empresa. Ou seja, essa forma de fortalecer a cultura é uma forma de fortalecer sempre o melhor resultado no final de cada processo. Porque a cultura da qualidade, a ética dentro do trabalho, ela está relacionada com a forma adequada, correta, de atender e entender como se faz as coisas dentro do processo. Não é somente ler uma política, ler uma questão de valores, mas é fazer com que eles entendam que isso na prática é disseminado dentro da empresa. Então, as auditorias vão querer ver confirmações, vão querer ver evidências de como a cultura e a ética é disseminada dentro da empresa. E isso é muito importante. Isso exige, então, que a liderança ela seja um exemplo visível e que isso possa, então, fazer parte da conscientização e treinamento e da rotina de melhoria de conscientização dentro da empresa. Um outro ponto de mudança, que não é tanta novidade assim, porque já houve a inserção dentro da norma de um requisito a mais através de um adendo, né? A questão da sustentabilidade e mudança climática, voltado à seção 4.1 e 4.2 da norma. Ali, então, a preocupação é o quanto a mudança climática ela pode estar inserida no contexto da tua empresa, né, dentro do contexto da organização e também em relação às partes interessadas. Então, a empresa ela precisa avaliar se o clima e a sustentabilidade têm impacto na questão organizacional da empresa e também em relação às partes interessadas. E se há relação com as partes interessadas, isso deve ser também evidenciado qual é o plano de ação, tanto para que a empresa se adeque e garanta o atendimento a essas questões, não tendo questões, problemas de qualidade durante o processo que possa impactar nas partes interessadas e na própria organização, assim como apresentar o plano para as próprias partes interessadas, para que elas se sintam seguras de que questões climáticas grandes, por exemplo, como terremoto, questões de Covid, como já vivenciamos, questões de tempestades, como isso vai impactar e se a empresa tem um plano B para caso isso aconteça. Como que vai garantir que o seu serviço e o teu produto não será interrompido nesse período? Então, é um ponto importante a se pensar, que envolve questões de riscos e que deve ser, então, estruturado dentro da empresa. Um terceiro ponto de impacto dentro da norma é sobre riscos e oportunidades, na seção 6. A norma não traz um novo requisito e também não reescreve o entendimento disso, mas ela dá uma separada na gestão de riscos e gestão de oportunidades para que a empresa tenha maior clareza para aplicar isso. Por quê? Percebeu-se que nesses últimos 10 anos as empresas confundiram como trabalha riscos, como trabalha oportunidades. Então a norma trará um pouco mais de clareza em relação a isso, para que haja uma leveza maior para as empresas aplicarem aí dentro dos seus processos e, de fato, ter melhores resultados em relação preventiva, tratando os riscos, e na relação de ganhos, tratando as oportunidades, inserindo dentro do seu processo ações para eliminar riscos e ações para aproveitar oportunidades que possam aparecer no seu processo, no contexto da organização, dentro ou fora da empresa. E o último ponto de impacto está relacionado à integração com a transformação, as tecnologias, a questão da digitalização das empresas, né? Estamos aí inseridos no mundo digital, no mundo de inteligências artificiais e cada vez mais está se utilizando dessas ferramentas dentro do sistema de gestão da qualidade. Mas qual é a preocupação da norma? Ela enfatiza a importância de usar sistemas seguros, softwares confiáveis, usar a questão da validação de sistemas para garantir que a saída do processo, que o resultado dessas tecnologias não afetem a integridade do sistema de gestão da qualidade. Então a norma não traz algo novo em cima disso, mas ela traz a importância de refletir isso de forma segura dentro do seu processo. Nós sabemos que essa integração digital da tecnologia ela é muito importante, ela tem facilitado muito o dia a dia das empresas, porém não pode deixar de lado
o nível de confiabilidade que você precisa ter com esses sistemas, com esses softwares, com essas tecnologias, para que ela de fato atuem como um apoio para o teu processo e não como um vilão. Então esses são os principais tópicos de mudança que veremos na ISO 9001 na versão 2026. Tem aí previsão de entrar em vigor em setembro, no máximo outubro do ano que vem. Historicamente, a norma ela oferece às empresas um prazo de até 3 anos para adequação a partir da publicação da norma. Então, é momento de estudar, de já ir adequando o processo. E uma dica importante, não espere chegar à auditoria para você começar a atualizar o seu processo. Mas como já está tendo aí direções, norteamento do que vem de mudança, já vá preparando o teu processo. E aí também que eu posso te ajudar de forma muito efetiva, preparando o seu sistema de gestão, melhorando ele, já para quando precisar fazer a transição para a versão 2026, você já está aí nadando de braçada, tranquilinho, sem nenhuma preocupação, porque você fez isso de forma preventiva, fez a transição segura, sem pressa, sem riscos. Então, conta comigo, faz contato comigo pelo Instagram, nós estudaremos isso junto, ou participe comigo da mentoria QUp, que eu atendo tanto em grupo como individualmente, para te preparar como gestor, como líder, como analista, para então também inserir essa realidade dentro do seu sistema de gestão da qualidade, como qualquer outra necessidade que você tenha aí de administração dentro da tua empresa. Agora, para finalizar, você precisa trabalhar essas 4 perguntinhas para já ir adequando o teu processo. O seu SGQ já aborda, por exemplo, questões voltadas à cultura e ética da qualidade? Você precisa ajustar a questão do contexto da organização em relação às questões climáticas, tanto na questão do contexto da organização como as partes interessadas? Agora, a partir da versão, isso será auditado com rigor. E também como está preparado para as questões de tecnologia e também tratando riscos e oportunidades. É isso que você precisa pensar, refletir e já ir melhorando no teu processo. Nós nos vemos já já no nosso canal com novos conteúdos sobre a ISO 9001 versão 2026. Conte comigo e nós nos vemos na próxima aula aqui no canal.